Pessoal, professor Marcos na área novamente. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de matemática da semana 8, atividade 1, potência de base 10. Então vamos lá, ó. Primeiro exercício aqui, eu tenho o número 1 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Lembra que eu expliquei para vocês? Sempre que eu tenho um número que começa com 1, tem vários zeros depois, existe uma regrinha, né, para transformar isso em potência de base 10. Então, eu copio o número 10, ok? E aí eu conto a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E elevo esse 10 à quinta potência, ok? Então, o que vai determinar quem é o meu expoente? É a quantidade de zeros que eu tenho depois do número 1. Então, nesse caso, como eu tenho 5 zeros, meu expoente é 5, ok? E quando eu tiver, por exemplo, 10 zeros, meu expoente vai ser 10, ok? Então, o exercício, resposta correta, 10 elevado a 5. No exercício 2, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, ele dá um exemplo que tem um 0,001, ok? Que é igual a 10 elevado a menos 3. Então assim, ó, como que eu sei que esse número aqui, o meu expoente, ele é menos 3? É só eu contar a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Minha vírgula está aqui. Eu ando 1, 2, 3. E aí eu coloco 10 elevado a menos 3, ok? Então aqui eu tenho uma regra, certo? Da mesma forma, quando eu vou fazer agora o exercício 2, eu vou contar a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então qual que é o meu resultado? 10 elevado a menos 8. Então, ó, o que é importante? Eu tenho um número decimal, ok? E eu quero transformar em potência de base 10. Então, quando eu tenho um número decimal, sempre que a vírgula vai andar para a minha direita, para transformar esse número em base 10, a quantidade de casas que eu ando vai ser a quantidade do meu expoente. Como eu ando para a direita, o meu número passa a ser negativo, então vai ser 10 elevado a menos 8, ok? No exercício 3, eu tenho que transformar esse número aqui gigantesco aqui em um número que eu vou transformar em base 10, para ficar mais fácil de eu fazer as contas e também de visualizar, tá? Correr menos riscos de errar a quantidade de zeros aqui. Então, como que eu vou proceder nesse caso? Então, a minha vírgula tem que andar até o primeiro número depois que seja diferente do zero. Então, vamos ver, a minha vírgula tem que ficar aqui. Então vamos ver quantas casas eu tenho que andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então como que eu vou representar este número? Então vai ser 3,84. Não vou transformar isso em base 10. Então, vezes 10 elevado a menos 13. Lembra que eu expliquei para vocês? Sempre que a vírgula andar para a direita, o resultado do meu expoente vai ser negativo. Então, como eu andei 13 casas, o meu expoente é menos 13. Então, o resultado final é 3,84 vezes 10 elevado a menos 13.
No exercício 4, eu tenho também outro número grande, ok? Então, eu quero transformar esse número aqui em base 10. Como que eu faço isso? Vou imaginar que aqui no último zero aqui, ó, tem uma vírgula, ok? E essa vírgula tem que parar aqui no primeiro número, que é o 2. Então ele sai do último número e para aqui, ó, um pouquinho depois do primeiro número. Então vamos lá, ó. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos andar de novo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, qual é o resultado do meu exercício? 2,568 vezes 10 elevado a 12. Neste caso aqui, ó, como a minha vírgula ela saiu da esquerda, perdão, da direita para a esquerda, então o resultado do meu expoente ele vai ser positivo, ok? Então é importante você imaginar que tem uma vírgula no último número e essa vírgula tem que chegar até o primeiro número, ok? Então vou contar a quantidade de casas. Então o resultado aqui vai ser 2,568 e os zeros vão ser colocados aqui na base e a quantidade de casas vai estar elevada aqui, certo? Antes de continuar, eu vou dar dois exemplos aqui para facilitar o entendimento de vocês, ok? Aqui eu tenho um número muito pequeno e eu quero transformar esse número em base 10, certo? Então, o que eu tenho que entender? A minha vírgula tem que parar logo depois do meu primeiro número, que seja diferente de 0. Então, quantas casas eu vou andar? Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. A minha vírgula, ela andou da esquerda para a direita, ok? Desta forma, qual vai ser o meu resultado? 2,8 vezes 10. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Se ele andou da esquerda para a direita, meu expoente vai ser negativo, ok? No exemplo de baixo é o contrário, tem um número muito grande. Então, vou imaginar que depois do último número tem uma vírgula. E essa vírgula tem que caminhar até o primeiro número. Então, ela tem que vir até aqui, certo? Qual o sentido que ela anda? Ela anda da direita para a esquerda. Então, qual é o resultado desse meu exercício? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, vai ser 3,46 vezes 10 elevado a... Quantas casas eu andei? 5. Se eu andei a vírgula da direita para a esquerda, o meu expoente ele é positivo, ok? Então deixei esses dois exemplos para vocês aí, para facilitar o entendimento na hora de estudar.